Irmãos, Pai do Senhor, gostaria que os irmãos sentassem aqui mais na frente, irmãos, vamos ficar mais perto aqui para a gente ouvir melhor, ficar mais fácil a gente conversar com os irmãos. Hoje é o último dia do nosso tema de adoração, a qual o irmão Felipe vai estar passando para os irmãos. Já temos aprendido bastante sobre esta passagem, né, irmãos? E eu creio que nós vamos continuar ainda aprendendo mais e mais. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Depois estou passando por irmão Felipe para ele continuar esse trabalho. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Deus, e nesta manhã, Senhor, nós te louvamos pelo Teu amor para conosco, te agradecemos pela vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesta manhã, aqueles que ainda não chegaram, Senhor, mas que o Senhor possa estar guiando, Senhor, renovando, despertando a Tua igreja, para estar te buscando, Senhor, para estar na Tua presença. Meu Deus, que nesta manhã nós possamos aprendermos da Tua palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovado, restaurado, na pessoa bendita de Jesus, porque eu creio, Senhor, e aqueles que creem, Senhor, tudo é possível. Meu Deus, nesta manhã que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha usar o Teu servo, Senhor, que Ele possa estar transmitindo, Senhor, a Tua palavra para os nossos corações, ó Pai, aquilo que vem do Senhor, aquilo que traz o renovo, aquilo que traz, Senhor, um avivamento, Senhor, para nossas vidas. Meu Deus, eu creio no Senhor, que a Tua palavra nos diz, Senhor, que aqueles que ouvem a Tua palavra será bem-aventurado. E nesta manhã estaremos aprendendo mais e mais da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Paz do Senhor para os irmãos. Hoje, por ser o último dia da palestra, há uns 2 meses atrás, estava conversando com o pastor Edmar. Eu falei, vamos fazer uma palestra sobre adoração, voltada para o povo, para que nós possamos juntos entender mais o que é isso, o que é adoração, como funciona. Por isso separamos justamente em 3 dias, não sei se perceberam, mas cada dia ele tinha um tema específico. O primeiro dia foi falado o que é a adoração. O que é adoração, o que é isso perante Deus. O segundo dia que o pastor Edmar foi como adorar, como estar diante de Deus, como trazer essa adoração. E hoje, como último dia, nós temos sobre um tema principal, que é o resultado da adoração. Adoração aqui já foi ensinado por diversas vezes. Existem várias maneiras de adorar a Deus. O salmista Davi diz que nós podemos adorar a Deus com palmas, com nossas mãos levantadas, com danças, com o joelho no chão. Foi ensinado que nós podemos adorar a Deus ao limpar uma igreja com todo o nosso coração, em forma de adoração a Deus. Ou seja, existem várias maneiras de adorar. Mas hoje eu quero fazer aula de um tema específico, que é a adoração através da música, do cântico. E isso será tão interessante porque uma pessoa que ela tem o dom de profecia, eu sem o dom de profecia eu não posso chegar e profetizar. Uma pessoa que tem o dom de revelação, eu não posso querer ter revelação se eu não tenho dom. É claro que tem exceções, tem dias que Deus pode usar o pastor Edmar ou outra pessoa e usar em revelação. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem dom. A pessoa ela pode sim ter revelação, mas sem ter o dom. Mas a pessoa que tem o dom, ela vai usar isso corriqueiramente durante toda a sua vida ministerial diante da presença de Deus. Só que a música é uma coisa tão interessante que pelo seguinte: eu não preciso ter o dom para cantar, mas eu posso cantar na igreja. Eu não preciso ter uma voz tão afinada para cantar na igreja, mas eu posso. Sabe, é uma coisa assim, porque, primeiro, a palavra de Deus diz que Deus nos fez para sermos adorador. Não importa se a sua voz é afinada, se você não sabe cantar direito, não interessa o jeito que você canta, a adoração parte a partir do louvor. Esse é o motivo, é o ponto principal. Qualquer um pode adorar, qualquer um pode abrir a boca e cantar ao Senhor. É claro que existem exageros, né? Exemplo, uma pessoa que ela não sabe cantar direito e fala, eu adoro a Deus, eu sei cantar, eu vou cantar para Deus porque Deus sabe o meu louvor, amém. Só que aí que acontece até bastante, todo mundo já viu. A pessoa, ela quer adorar a Deus e quer gravar um CD. Imagina a pessoa gravando CD com a voz minha, eu gravando CD, quem é que vai me ouvir?
É até engraçado, a Evelyn conhece. Eu tenho um tio meu que ele jura que é cantor. Meu pai já comprou 2 CD dele, está até hoje no plástico. Não dá, tem gente que Deus recebe essa adoração, mas o irmão que está do seu lado não dá para ouvir, é simples assim. Queria eu cantar em casa, é até complicado, porque no banheiro ninguém mais me escuta, porque eu começo a cantar e ninguém quer me ouvir. Então assim, não adianta querer cantar como forma de apresentação, você pode cantar como forma de adoração que Deus recebe. Agora não dá para querer cantar e se apresentar se você não tem um dom específico. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que falando isso você não pode mais ter oportunidade na igreja, não é isso. Mas vamos com calma. Segundo ponto, a música nos traz memória. Isso tudo está baseado na Bíblia, depois eu vou passar alguns textos para nós entendermos um pouco melhor. O que quer dizer isso? A música nos traz memória. Imaginei vocês, estamos andando no meio da rua certo dia, e de repente começa a tocar uma música, aquelas bem antigas, da época da pedra. Aí de repente você vira para mim, Felipe, eu ouvindo essa música, eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, eu lembro da infância da minha vida, eu lembro que quando eu era pequeno eu escutava essa música, e assim, a música nos traz memória. É uma coisa tão interessante, porque pelo seguinte, imagina aquela música antiga, você está andando no meio do caminho, ouve aquela música, opa, eu lembrei de tal pessoa. Então assim, a música nos traz memória. E o que é isso tem a ver na igreja? É bem simples. Nós chegamos à casa de Deus, começamos a adorar a Deus, e ouvimos aquela música, mesmo que seja da igreja bem antiga, e começamos a lembrar que certo dia passamos por tal dificuldade, e no meio dessa dificuldade nós ouvimos uma música que Deus falou no nosso coração. Quando estamos dentro da igreja, nós lembramos disso, o que acontece na nossa vida? Isso traz sobre nós alegria, isso traz sobre nós o prazer de estar na casa de Deus. Isso nos mostra que certo dia atrás nós estávamos passando por certa dificuldade, e através dessa música, desse cântico, Deus nos trouxe salvação sobre a nossa vida e conseguimos prosseguir no meio da caminhada. Então assim, eu quero que você entenda pelo seguinte: a música nos traz memória. Não importa se é um tempo da sua vida, se é da sua infância, se é de alguém. Quem aqui não se lembra? Tem várias e várias pessoas. Tem uma na igreja que gosta de ouvir o hino da harpa. Quando fala assim, vamos cantar o hino tal, na nossa cabeça nós lembramos, eita, aquela irmã gosta desse hino. Isso é incentivo, nós nem queremos, mas automaticamente nós lembramos de tal pessoa. Então a música nos traz memória. Então só para frasear esse texto, eu vou ler agora um versículo, 2 Reis. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Vamos fazer o seguinte, quem achar pode ler. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Assim que achar já pode ler. Segunda Reis 3,15. Quem achar pode ler. Agora o próximo. Ora, pois, traz-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Tá. Agora aqui é só para a gente entender um pouco o que quer dizer isso. Algumas traduções dizem músico, outros dizem tangedor. O que acontece? Naquela época, um profeta, toda vez que ele iria profetizar, ele precisava de um tangedor ou músico. Essa pessoa chegava diante do profeta e começava a cantar e a tocar. Ao cantar e tocar, ele trazia a presença de Deus. Então assim, um tangedor, nesse caso específico, o profeta Eliseu, o rei Josafá chegou para Eliseu e falou, profeta Eliseu, eu tenho que sair à guerra, mas eu quero saber se Deus é comigo ou não. Então Eliseu falou, então tá, faz o seguinte, me traga um tangedor ou um músico, traga até mim para que ele possa tanger, ou seja, para que ele possa tocar e cantar, para que venha sobre ele a presença do Altíssimo, para que eu receba a presença de Deus e eu possa profetizar, se é da vontade de Deus ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto,
tangedor ou músico, para que serve dentro da igreja? Seguinte, presença de Deus, nós não temos um interruptor para apertarmos, acendermos e apagarmos a luz. Para sentir a presença de Deus, tem que ter algo que aproxime de Deus. Quem é responsável por isso? Na hora da pregação, o pregador lhe traz a mensagem de Deus para você. Se você quer sentir a presença de Deus, não é através de uma pregação. Através de uma pregação você pode sentir alegria, você pode ouvir Deus falando com você, agora você não consegue sentir a presença de Deus do mesmo jeito de uma adoração. O que acontece? Esse tangedor, parece até um nome estranho para alguns, tangedor ou músico fica mais fácil de entender. O tangedor mais famoso da Bíblia, rei Davi. A Bíblia diz que certo dia o rei Saul estava atormentado por espíritos malignos e de repente ele chamou um tangedor para que pudesse melhorar a vida dele. Chegou esse tangedor no menino Davi, ainda garoto, com sua harpa e começou a cantar e tocar. E a palavra de Deus diz que enquanto ele tocava e cantava, o espírito maligno saiu da vida de Saul e ele foi abençoado naquele instante. Então é o seguinte, para sentirmos a presença de Deus ou termos alegria, não é com palavra, não é com pregação, isso é para Deus falar com você. Para você sentir a presença dele é através da música, através da adoração. É claro que um exemplo, quando estamos aqui, alguém começa a pregar e Deus começa a falar com você. Ao ouvir Deus falando com você, isso gera em você um sentimento de alegria, porque Deus falou com você. Esse sentimento de alegria faz você glorificar Deus. Muito obrigado, aleluia, glória a Deus. E ao adorar dessa forma, Deus também traz a presença dele sobre a sua vida. Mas assim, maneira certa para sentir a presença de Deus, quer sentir a presença de Deus, adore a Ele, cante a Ele. Agora aqui é um pouco mais extenso essa parte. A música dentro da igreja, ela traz sobre nós três maneiras diferentes. A pessoa fica de três maneiras diferentes. Primeiro, a pessoa ela sente a música, que é isso. A pessoa chega aqui, salve os meus compadres, Senhor, eu vou cantar o hino e começa a cantar. Ao cantar, nós ouvimos a mensagem do hino, não a música em si, mas a letra dele, começamos a cantar quase que como eu estivesse falando com Deus. E a palavra que sai da nossa boca, ela não sai como música, mas ela sai como uma oração a Deus. Por que isso acontece? Isso traz em nós a presença de Deus. Pelo seguinte, quando adoramos a Deus, não devemos chegar aqui e começarmos a cantar. Isso não vai fazer você sentir a presença de Deus. Agora, se você chegar aqui, independente do hino que seja da harpa, seja hino gospel atual, se você começar a cantar a Deus como se estivesse conversando com Ele, você vai sentir algo diferente. Todo mundo aqui já sentiu isso. Tem dias aqui que na igreja que nós chegamos ali, começa a cantar, você fecha o olho e começa a cantar, mas parece que você está conversando com Deus. Acho que isso aconteceu com todo mundo já. Você começa a cantar, de repente, do nada, você não entende, mas começa a chorar, começa a sentir algo diferente. Por quê? Porque você não simplesmente cantou, mas você adorou e você começa a sentir uma resposta disso que vem sobre a sua vida. Então, quer sentir a presença de Deus? Além de adorar, adore como se estivesse conversando com Deus, como se estivesse falando com Deus. O salmista Davi, ele foi fiel na sua vida, ele se deu certo na sua vida, sabe por quê? Porque ele não cantava, ele adorava. Para cantar nesse mundo tem tanta gente que canta. Você vai ver hoje, tem música sertaneja, tem rap, tem não sei o quê. Para cantar tem várias pessoas, mas para adorar são poucos. É justamente que vem aquela passagem da Bíblia, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então assim, adorar é diferente de cantar. Cantar eu posso cantar, você pode cantar, quem está lá fora e não conhece pode cantar. Mas só quem conhece a palavra de Deus começa a adorar com a alma. Essa pessoa ela adora com o coração aberto. Segundo ponto, tem o tipo de música que a pessoa segue. Só para falar esse texto em parênteses, para que a gente entenda um pouco melhor. Uma criança, um bebê assim que nasce, ela não sabe andar, ela não sabe falar, ela sabe chorar. A única coisa. E se não chorar quando nasce, o médico bate nela, né? Para chorar. Então assim, o que acontece?
Criança está lá sentadinha, não fala, não anda. Todo mundo aqui já viu que chega a mãe ou o pai da menina, que às vezes parece que faz cara de idiota pro menino. Vai falar com a mamãe, vai falar com a mamãe. E você fica com aquela cara e a criança olhando, tipo, como se não te interesse nada. Com o tempo de tanto você fazer isso, a criança vai falar, mamãe, papai, vai aprender a falar. Ela não vai falar porque ela sabe. Ela vai falar por gesto de repetição. De tanto você repetir papai, mamãe, ela vai ouvindo e vai repetir papai, mamãe. Quando a criança começa a andar, ela não anda porque ela sabe, porque baixou alguma coisa na criança, ela está andando. A criança, ela simplesmente, ela vê alguém andando e tenta imitar e começa a imitar. Quando a criança vai crescendo no decorrer da sua vida, ela faz as coisas imitando alguém, ou um ídolo, alguém famoso, ou alguma pessoa. Então, assim, imitação é o progresso da vida humana. Ele começa a crescer quando começa a imitar. Então, agora um exemplo para que você possa entender. A pessoa chega dentro da igreja, está todo mundo cantando, grupo de louvor cantando, a pessoa olha lá para frente, tem alguém cantando, e quando uma criança ela começa a fazer repetição. Ela não sabe o que está fazendo, mas ela está cantando, ela está repetindo o que os outros estão fazendo. Então assim, Deus, isso, olha aí, está repetindo, não muda nada, ela canta, mas está na igreja, mas está repetindo. Fizeram uma pesquisa, isso acho que todo mundo já percebeu, se você vê alguém bocejando, você automaticamente boceja também. Repetição, dizem que é uma parte do nosso cérebro que faz com que nós fazemos repetição. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, automaticamente nós fazemos também repetição. E a pessoa chega na igreja, ela está tão desligada, que ela chega e a pessoa está cantando, ela para e começa a cantar. Você olha para a cara dela, você vê que ela está repetindo. Ou às vezes ela está cantando e não está prestando atenção. Então assim, quer sentir a presença de Deus? Primeiro esteja ligado e adore a Deus. Não fique olhando para a pessoa e faça por repetição. Faça pelo coração que Deus começa a receber. Segundo tipo de reação que traz em nós essa reação. A música não faz diferença. A pessoa chega aqui na igreja, começa a cantar, a pessoa está no seu banco, ela ouve cantando, ela percebe cantando, mas ela está tão desligada que o cérebro dela não consegue nem fazer repetição, ela fica muda, calada, e está parada, ela não faz diferença. Cantar ou não faz diferença para ela. Por quê? Porque ela chegou tão desligada ou tão desinteressada que tanto faz. Então assim, a verdadeira adoração, primeiro, está ligado. Segundo, adorar a Deus com o coração. Terceiro, adorar como se estivesse conversando com Deus. Cantar música todo mundo canta. Adorar são poucos que adoram. Próximo ponto. A música nos traz sentimentos. Isso que eu estou passando parece que é uma coisa tão secular, mas com o tempo você vai entender o que isso quer dizer dentro da igreja. O que acontece é que a música nos traz sentimento. Eu quero que você imagine um casal de namorados. Uma pessoa apaixonada, ela vai ouvir música romântica. Uma pessoa que terminou o namoro, ela vai ouvir música de corno. Então assim, a música nos traz sentimentos. Você vai ouvir aquilo que você está sentindo. Está apaixonado, você vai ouvir uma música romântica. Você está alegre, quer pular, você vai colocar uma música eletrônica que você não vai conseguir ficar parado. Então assim, a música nos traz sentimento. Uma pessoa, por exemplo, que veio lá do Nordeste, veio para cá para São Paulo, quer lembrar da sua terra, coloque no som, coloque no rádio a música de lá. O sertanejo naquela época, o baião, o forró, a pessoa, instintivamente, ela vai lembrar de onde veio. O cachorro foi embora. Então assim, a música nos traz sentimento. Isso é tão interessante porque quer descobrir se a pessoa está apaixonada ou se ela durante um mês as músicas que ela ouve. Se durante um mês ela está ouvindo alguma música romântica, está pensando em alguém. Então assim,
Quer ver uma pessoa ela ficar pilhada, a pessoa ficar sem parar? Essas pessoas são imperativas, dizem que a pessoa é muito imperativa, geralmente ela ouve essas músicas, rap, ela ouve música eletrônica. Por quê? Porque é uma música que te traz batida. Você quer uma música para chorar? Coloque uma música melancólica no seu rádio, no seu celular e coloque para ouvir. Essa música vai fazer você chorar, porque a música nos traz sentimento. De tanto você ouvir uma música, essa música vai fazer você sentir sentimento. A pessoa fala, mas eu não namoro, eu não estou com ninguém, eu ouço música romântica. Sabe o que quer dizer? Você está carente. Mas eu estou ouvindo muita música melancólica, mas eu não estou triste. Cuidado, porque você vai começar a ficar triste a partir daí. E às vezes começa a vir depressão, começa a vir a doença da alma, porque a música traz sentimento. Você pode até não sentir nada, mas ao ouvir o estilo de música que você ouve, a música faz de você um ser ou melhor ou pior. Você quer uma música para te fazer pensar? Coloca uma música clássica. Você quer fazer uma música que te lembre do sertão? Coloca uma música sertaneja, antiga. Você quer ouvir uma música que te faça pular? Ouça uma música que vai fazer você pular, uma música agitada. Aí você me pergunta o que tem isso com a igreja, Felipe, a música, a gente entendeu isso. Você quer estar apaixonado, quer ficar apaixonado? Ouça uma música romântica. Você quer ficar agitado? Ouça uma música agitada, um rock, ouça uma música eletrônica. Você quer ficar triste? Ouça uma música melancólica. Agora você quer sentir a presença de Deus? Chegue na igreja, dentro da sua casa, ouça a adoração de Deus. Mas eu não tenho vontade de adorar. Justamente por isso que eu fiz esse rodeio todo, só que para você possa entender. Se lembra no começo que eu falei que a música nos traz memória? Sabe por que eu falei isso? Quando você não tem vontade de ouvir músicas que adorem a Deus, músicas que façam entrar na adoração a Deus, mesmo sem querer ouvir, coloque aquela música que lá um tempo atrás você ouvia no meio de uma tribulação, no meio de uma luta, quando tudo estava errado. Sabe o que acontece? Mesmo sem querer ouvir essa música, a música vai te trazer memória e vai fazer você lembrar de um tempo que você passava e que nada estava certo, estava tudo errado. Sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar do que aconteceu e instintivamente você vai começar a adorar. Olha, eu passei por isso, essa música me faz lembrar de tanta coisa e hoje eu estou de pé para adorar o nome do Senhor. Sabe o que acontece ao ouvir essa música ou essas músicas? Do nada você vai querer ouvir mais. Vai querer ouvir coisa nova de adoração de Deus e vai querer estar perante Ele, vai querer estar na casa dEle, e isso vai gerar em você um sentimento novo, um sentimento de adoração, um sentimento de cântico, um sentimento que faça você adorar. Então assim, parece até que no começo eu estava falando uma coisa que não tinha nada a ver, mas não, está tudo anexado para que você possa entender. Não tenho vontade mais de ouvir. Ouça aquelas músicas que há tempo atrás você ouvia e gostava. Mas eu não tenho, estou apaixonado com uma música apaixonante. Então você ouça e vai continuar apaixonado. Mas se você quer sentir a presença de Deus, ouça uma música de adoração e você vai sentir a vontade de adorar a Deus. Então assim, a música nos traz sentimentos. Então agora, já estamos terminando, só para que, para frasear, ficar só em palavras, a gente tem um vazamento bíblico. Livro de Salmos, capítulo 73, versículo 3. Mesma coisa que achar pode ler. Salmos 73, versículo 3. Só essa palavra. Esse salmo, ou essa música, ela diz respeito um dos maiores salmistas que tem na Bíblia Sagrada. O nome desse salmista, até pouco conhecido, o nome dele é Asaf. Asaf, para quem não sabe, ele era um tangedor, ele era um músico, ele era o chefe da adoração. Para quem não sabe, naquela passagem bíblica que diz
Que Davi, depois de receber a Arca da Aliança, começou a pular e a dançar, e a mulher dele que estava lá no alto da janela, começou a falar em seu coração como pode o rei dançar em meio à multidão. Enquanto Davi estava dançando, quem estava tocando era esse Asaf. Asaf era interessante porque ele fazia 3 coisas no templo de Deus. Primeiro, ele era o chefe dos músicos, ou o maestro. Ele era o compositor, ele era o cantor. E ele era um instrumentista também. A Bíblia diz, aqui eu não anotei, mas está no livro de 1 Crônicas, deixa eu ver se eu acho. 1 Crônicas... Bom, aqui eu não tenho, depois, se os irmãos que se interessarem, pode perguntar para mim, depois eu passo. Asaf, ele era instrumentista, ele tocava um instrumento pouco conhecido, se chama símbolo. Fica até estranho assim, um símbolo, o que é isso? Vou pesquisar. Existem 2 tipos de símbolo. O primeiro símbolo é como se fossem 2 discos de ferro grosso, juntados por uma corda. Você pega aquele no meio. Quem já aqui lembra daquelas bolinhas que ficavam batendo assim? Parecido com isso, só que não eram 2 bolas, eram 2 discos de ferro ou de cobre. E a pessoa ao balançar, aquilo faz um barulho, mas aquele barulho estoura o seu ouvido. Quem que já ouviu o sino que faz símbolo é aquilo 10 vezes mais. Colocar agora vai até amanhã. E quando eles iam passando com a arca dentro da cidade, eles iam tocando trombetas, alaúdes, tamboril, para fazer barulho, para que todos soubessem que estava passando a arca. De repente pegava, Asaf, ele pegava o símbolo e batia e ia. A cidade inteira ouvia aquele barulho que às vezes parecia até ser chato, para saberem que a arca estava passando pela cidade. Mas isso é outra história, não vou falar tudo porque senão não vai dar tempo. Tem outro tipo de símbolo também, que é um símbolo, ele parece um teclado. Acho que alguém aqui já deve ter visto, no símbolo da cidade o pessoal toca. Ele parece um teclado, só que você toca com 2 baquetas, e você fica batendo aqui assim. Outro tipo de símbolo. Então assim, ele tocava símbolo, ele era maestro, ele era compositor, ele era músico. No livro de Salmos tem 12 cânticos que ele fez. Mas interessante é o Salmo 73, no qual ele começa dizendo o seguinte. Se quiser acompanhar na Bíblia, está na Bíblia, Salmo 73. Começa a dizer o seguinte: o meu Senhor é bom. Mas de repente quase tropecei nos meus pés ao ver que a soberba dos ímpios os engrandece, ao ver que a graça dos seus olhos os engrandece, ao ver que seus olhos estão cobertos por escamas de orgulho, ao ver que a sua vida, eles fazem tudo errado. Tem um certo versículo que ele fala o seguinte: e não está vendo Deus Altíssimo? O Senhor Deus do céu não vê que os ímpios estão no caminho errado, para eles dá tudo certo, mas alguém da sua família, está tudo certo na sua vida, parece que não aconteceu nada, ele tem dinheiro para pagar, ele tem um leve para ninguém, a sua vida é totalmente abençoada, e o servo do Senhor está desse jeito. Está na Bíblia isso, Salmo 73. E ele começa a falar, olha, e eles colocam como se fosse um colar de orgulho, e passa pela gente como se fossem super-homens à nossa frente, e passa sobre nós como se eles fossem mais do que a gente. E isso tudo eu estou falando aqui porque eu não sei cantar, mas isso é uma música. Aí até que ele chega lá no Salmo, no versículo, se eu não me engano, no versículo 13. Versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Sabe o que isso quer dizer? Se no começo você vai entender isso. Asaf, ele chegou dizendo o seguinte: olha Deus, isso é música. Eu acabei de vir da casa do Senhor, como compositor, como maestro. Toda música que sai da igreja é por minha responsabilidade. E eu cantei, adorei ao Senhor. O céu caiu no lugar, no santuário do Senhor. Tantas pessoas
pessoas receberam a presença do Senhor, pessoas não conseguiam ficar em pé de tanta presença, choravam. E eu também senti isso, mas ao chegar em casa, eu olhei para dentro de casa e eu vi que um parente meu morreu, eu vi que não tenho dinheiro para pagar ninguém, e de repente eu comecei a ver que o ímpio que Deus reversou com meu cinto, passou na minha frente, com um colar de orgulho, como se fosse mais do que eu. Ele começa a falar, e de repente ele diz, e pelo texto, e isso é bem interessante, porque, para quem estudou vai entender isso. Salmo 73 é uma música, é um poema. Para nós entendermos um poema, nós temos que fazer uma análise literária. Não vou te dar aula de português. Então, você tem que pegar cada frase para colocar no seu lugar certo, para que você possa entender e interpretar esse texto. E de repente ele começou a dizer o seguinte: olha, nada dá certo, eu fui para essa igreja, eu fui usado, mas eu chego em casa e está tudo errado, tem alguma coisa errada com a minha vida. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? E de repente ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Ele viu que tudo estava errado na vida dele, que nada dava certo. De repente, quando ele entra dentro da igreja, ele vai para mais um dia, que ele era o compositor, ele tinha que chegar cedo. Então imagina comigo, me presta o seu pensamento por um momento. Está vindo lá ele, Asaf, chegando na casa de Deus, meio triste, desanimado, tinha acabado de fazer uma música dessa. E na hora que ele entra no santuário de Deus, ele começa a sentir a presença de Deus de novo. E quando ele começa a sentir a presença de Deus, Deus começa a falar com ele: olha, quem está lá fora pode ter tudo, mas só você tem a minha presença. De repente Asaf, ele começa a chorar na igreja, a chorar. Ele fala: a música que eu fiz está errada. Não dá para falar que ele anda sobre a minha vida com um colar de orgulho. Esses homens estão com escamas, parece que não vem sofrimento de ninguém, parece que eles têm dinheiro, que tem carro, que tem casa, que tem tudo. Essa música está errada, não pode ficar assim, então eu vou continuar essa música. Aí até no Salmo 17 ele coloca o seguinte: eu via tudo isso na vida do ímpio até que eu entrei no templo. Quando ele entra no templo, ele começa a perceber o seguinte: olha, o ímpio pode ter casa, carro, dinheiro, fama, pode ter tudo, mas só tem a presença de Deus. E que na presença de Deus você tem alegria. Você pode até passar por necessidade, mas a necessidade até hoje não parou a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus te ajudou até hoje. Então, assim, isso tudo que a gente falou hoje, para que você possa entender, a adoração deve ser para adorar. Adoração não é aquela música de eba, que todo mundo canta, levanta a mão e bate palma. Isso dá para adorar dessa forma? Dá, mas quando você quer adorar dessa forma, se você realmente apenas bater palma para agitar, você é simplesmente um agitador, não é um adorador. E para adorar a Deus com a música, com o cântico, com a alma, não precisa ter dom de música. Você pode adorar do seu jeito. O cara que tem dom de música, a mulher que tem dom de música, ela pega o microfone que através do cântico deles faz você sentir a presença do Senhor. Então, adorar a Deus não é fácil. Adorar a Deus eu sei que é complicado. A adoração significa justamente tudo isso que eu estou dizendo para você, que adorar a Deus. Vamos agora fazer só um resumo de tudo aquilo que eu falei, já estou terminando. Um resumo básico. Para adorar, qualquer um pode adorar, eu posso adorar, você pode adorar, eu posso não saber cantar direito, mas eu posso adorar com música. Segundo ponto, a música nos traz memória. Quando você está cantando alguma música que faz adoração a Deus, mesmo sem sentir a presença do Senhor, essa música faz você lembrar de algo, lembrar de alguém e lembrar da presença de Deus. Terceiro ponto, a música é sobre a nossa vida, como se fosse algo que nos chegasse perto de Deus. Lembra da história do tangedor? Quando você não sente a presença de Deus, você seja um tangedor sobre a sua própria vida. Não estou sentindo a presença de Deus, foi meio estranho, faz tempo que eu não sinto a presença do Senhor. Fazer o seguinte então,
Ah, não sei tocar nenhum instrumento. Começa a cantar o Senhor, mas canta como se estivesse falando, canta como se estivesse conversando, e isso vai fazer com que a presença do Senhor traga sobre a sua vida a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de servir ao Senhor. A adoração traz resultados sobre a nossa vida. Próximo ponto, a música deve ser cantada e sentida. Não dá para cantar com o coração, com a boca aberta, sem o coração estar aberto. Quero adorar a Deus de verdade, abra a boca, abra o coração e adore como se estivesse conversando com o Senhor. Próximo ponto, a música traz sentimento. Lembra daquela história que eu disse, da pessoa apaixonada, da pessoa que está triste, que está melancólica? Se você adorar ao Senhor a música de adoração, isso vai gerar em você sentimento de adoração. Então assim, música vai te trazer sentimento. Então essa foi a última palestra que nós fizemos sobre adoração. Agradeço